é a humildade. Quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, quando ele vai dizer que no reino dos céus maior é aquele que serve e não aquele que é servido, ele está nos ensinando um código de conduta em sociedade. Não é a terra que vai mudar para nos transformar. Somos nós que vamos transformar ao mudarmos a própria terra. Jesus não vai voltar, segundo o nosso entendimento, para restaurar todas as coisas, para separar todos que são maus e todos que são bons e para restaurar a paz na terra. Isso não vai acontecer se nós não fizermos isso. Então, ao ter medo de se posicionar sobre o assunto, eu estou na timidez, eu estou escondendo, estou na fraqueza o meu ponto de vista, porque eu tenho medo do que pode vir em consequência. Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo Sem Censura. No episódio de hoje, sobre o tema A Timidez dos Bons frente à ousadia dos maus, nos baseamos na questão número 932 de O Livro dos Espíritos, na qual Kardec indaga ao Espírito de Verdade: por que na Terra tão frequentemente os maus sobrepujam os bons? E a resposta do Espírito de Verdade é: por fraqueza destes, dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Nós estamos prontos então para receber o nosso querido companheiro Alain Diniz Souza. Seja bem-vindo, Alain. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Lembrando que esse podcast tem a intenção de levar luz ao Espiritismo e queremos o seu comentário, queremos a sua opinião, queremos o seu ponto de vista. Então, curta se gostou, critique se não gostou, deixa lá a sua opinião, compartilhe se aprovou. Siga o nosso canal, aperte o sininho lá para você receber. Nós estamos aí numa constância de 1 por semana aproximadamente e gostaríamos de ter você conosco em outros episódios. Allan Kardec, já em seu tempo, percebia na sociedade, de uma maneira geral, a preponderância dos maus sobre os bons. De certa forma, é a mesma coisa que nós percebemos hoje. Talvez como percepção. Aqui nós não estamos contando quantos são os bons ou quantos são os maus, mas pelo menos pelo que dá a se perceber, pelo que nós vemos nos canais de notícias com muita frequência. E a pergunta dele foi extremamente incisiva. Por que, então, no mundo, tão frequentemente os maus sobrepujam os bons? E a primeira resposta é por fraqueza. Olha, primeiro eu acho que a gente teria que fazer uma conceituação de bom e mal. Né? O que nós entendemos por bom e mal? Seria bom aquele que faz o que eu gosto? Seria mal aquele que faz o que eu não gosto? Seria bom aquele que eu aprovo? Seria mal aquele que eu não aprovo? Daí a gente vai fazer uma bagunça danada sobre a preponderância dos maus sobre os bons. Tomando o senso comum, que não é a visão científica, né? Nem a visão filosófica. Mas pelo senso comum, se a gente for perguntar para você que está nos ouvindo, o que é bom e o que é ruim. O bom, o que é bom para mim, o que me deixa feliz, o que me deixa tranquilo, o que me dá paz. Bom é ter comida na mesa, né? Bom é ter um amigo sincero que não me traia de verdade. Bom é ter uma família. Bom é não ter problemas de uma maneira geral. Então, nesse entendimento do senso comum, isso seria bom. Mas, na filosofia, o estudo da ética é mais profundo do que isso. É mais complicado do que isso, né, Alain? A gente pode pegar vários filósofos na história que se debruçaram sobre o tema bom e mal. Vamos pensar em Kant? O que Kant falaria sobre o que é bom? O bom tem uma associação ética para Kant.
Sim, Kant tem um conceito, né, que ele vai chamar de imperativo categórico. Imperativo categórico. É interessante esse conceito porque ele indaga o seguinte: para você saber se uma ação sua é boa ou é má, para você avaliar uma ação antes de tomar uma decisão, pense assim: se toda a humanidade fizesse isso que eu pretendo fazer, o mundo seria um lugar melhor? Esse é um dos pontos de Kant. E o outro ponto é o outro. Toda ação que é ética, ou seja, que é boa, segundo o conceito de Kant, é uma ação voltada ao outro. O outro tem que ser o objeto final daquela ação, nunca um meio. Eu nunca, então, posso usar o outro como meio para que eu possa obter algum benefício ou alguma vantagem, ou até mesmo bem-estar. Nós acabamos de dizer aqui pelo senso comum, quando a gente pensa em o que é bom, o que é ruim, se é bom para mim, me dá bem-estar. Mas para Kant, você muitas vezes pode até ter prejuízo em alguma ação sua para que você faça o que é correto, para que você faça o que é bom. É interessante nesse quesito, nessa ideia de Kant, né, que vamos dar um exemplo prático. Eu vou fazer a caridade para alguém. Essa caridade, ela não pode ser alardeada, não posso propagandear a minha caridade, e era importante que eu mantivesse a dignidade de quem eu estou ajudando. Então eu vou lá fazer o bem para a pessoa, não pela pessoa, né? É nesse sentido que Kant coloca. Então, pensando assim, bem, bom e mal, né? Vamos ficar com essas duas palavras. Bom e mal. Por que o bom parece ficar escondido, né? E o mal aparece tanto? Acredito que o mal, por ousadia, ele sabe alardear mais o que ele faz. E ele é mais incisivo na sua prática do mal. Ele se compraz em fazer o mal. E ele gosta de fazer a propaganda do que ele está fazendo. O bom. Muitas pessoas boas no mundo que a gente nem sabe que existem. A gente nem percebe o bem que elas fazem ao outro. Por quê? Porque elas não querem, dentro desse modelo da prática da caridade, aparecer. Ela faz porque ela tem que fazer. Então, realmente é uma situação interessante. Agora, poderíamos entender que esse bom que faz a caridade deveria fazer a propaganda da caridade? Então, o curioso, o que me chama a atenção aqui, Alain, é a resposta do Espírito de Verdade, porque ele vai dizer que é a fraqueza dos bons. Então, os bons não predominam por fraqueza. Agora, eu fiquei pensando sobre isso, que tipo de fraqueza? Uhum. Porque ele não entra na explicação dessa palavra. Assim, ele só cita isso. Né? Qual tipo de fraqueza? E assim, é uma conclusão minha, é claro, muito particular. Mas eu acredito que seja o orgulho. Eu demorei muito a compreender isso. A timidez, ela é consequência do orgulho. E eu digo que eu, particularmente, demorei muito para entender e para aceitar isso. Quem me disse isso a primeira vez foi um companheiro da doutrina espírita, que também é palestrante, e ele falava sobre ele. E ele falava que ele tinha um grande problema de dificuldade de falar em público. Hoje ele é um grande palestrante, muito convidado, muito querido por todos. E ele disse que ele tinha muito medo de falar em público, porque ele tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre ele. O que é, de fato, relacionado ao orgulho. Porque se eu tenho a minha autoestima totalmente equilibrada, eu não me sinto melhor do que ninguém, mas também não me sinto pior do que ninguém. Eu sei que eu posso errar como qualquer um pode errar. Eu reconheço os meus erros e aceito os meus erros quando eles ocorrem, não me comprometendo com um erro, é claro, mas me comprometendo a corrigi-lo. Então, quem tem uma autoestima é humilde. Então, a autoestima é uma qualidade relacionada à humildade. Enquanto a timidez está relacionada com o orgulho. Então, por timidez, os bons não se manifestam. Porque eu fiquei pensando, mas qual é a fraqueza que ele quis dizer? E logo mais ele menciona a timidez.
por fraqueza destes. Os bons são tímidos. Então, a timidez, então, impede o bom de se manifestar, de aparecer, de falar o bem, e com isso até se prejudicar, ou perder a imagem, perder alguma coisa em sociedade. Novamente é uma preocupação consigo mesmo, por fraqueza. Mas, Alain, outra coisa que eu queria que você comentasse, que também me chama muito a atenção, é o final da resposta, em que ele diz: quando estes, ou seja, os bons, quiserem, preponderarão. Ou seja, basta querer. Olha, Wilson, essa parte me chamou bastante atenção nessa resposta. Porque, olha só, nós falamos tanto, né? Por que existe tanto mal ainda no nosso planeta, né? Por que o mal ainda nos dá a impressão de ser muitas vezes até mais forte que o bom, que o bem, né? A gente fica incomodado realmente com isso. Agora, vamos lá. Se eu decidir, a partir de hoje, ser bom, não importa o que me aconteça, não tenho que me segure. Porque é uma maneira de agir, é uma maneira de ser, é uma maneira de falar e estar no mundo. Então eu tenho que escolher. Eu lembro bastante de um exemplo que meu pai falava assim, que às vezes a gente tem muitas ideias, muitos pensamentos que a gente põe eles em cima de um muro. A gente tem medo de se posicionar. Então, ao ter medo de se posicionar sobre o assunto, eu estou na timidez, eu estou escondendo, estou na fraqueza o meu ponto de vista, porque eu tenho medo do que pode vir em consequência. Porque às vezes eu vou escolher um lado ou outro lado e aquilo vai me trazer uma carga de julgamento do outro. Eu vou ser julgado. Ah, então você pensa assim? Penso. Agora, para ter essa convicção de falar penso, eu não posso estar na timidez. Sua autoestima tem que estar em dia. Muito em dia. Para que você possa se assumir, na verdade, a sua autoestima tem que estar em dia. E é por esta razão, Alain, que nós fundamos esse canal, Espiritismo Sem Censura. Para que nós possamos falar de todos os assuntos, para que nós possamos nos expor realmente, mas sempre assumindo o lado que nós consideramos o lado do bem, o lado que protege o mais fraco, o lado que se aproxima dos ensinamentos de Jesus, que nós espíritas consideramos como o nosso modelo e o nosso guia na evolução espiritual. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? É, o nosso modelo, né? É apresentado como Jesus. Tratamos no programa passado sobre religião, né? E nesse aspecto é inegável a mensagem que Jesus nos deixou. A mensagem que ele deixou é uma mensagem de amor ao próximo, sobretudo. Mas é claro que para sermos bons precisamos desenvolver, e aqui a gente se aproxima da ética de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que é a ética da virtude. Né? Para esses pensadores, era importante o desenvolvimento de virtudes para que você possa agir no bem. E o Espiritismo também nos ensina que as virtudes são desenvolvimento, são um exercício diário. Ou seja, diante das situações que lhes são apresentadas, que nos são apresentadas diariamente, nos compete exercitar essas virtudes que ainda estão latentes em nosso ser, mas que estão presentes. Veja que eu gosto muito, né, do significado do termo educação de educere, que seria tirar de dentro para fora, fazer emergir, ou seja, essas virtudes que já estão latentes dentro de nós, a partir desses exercícios elas podem nascer, germinar, brotar e crescer. Mas tudo isso num ambiente de dificuldades. Não é fácil e, para isso, precisa o processo educativo para trazer para fora esse conhecimento. Nós estamos em um momento da humanidade, né? Nós estamos aqui em 2025. Eu tenho uma ligeira impressão que nós estamos com muitas crises vivenciadas, crises inclusive na educação social, política, econômica,
São muitas crises permeando a nossa vida e às vezes se torna difícil eu parar um pouquinho do meu dia para pensar. Eu parar um pouquinho para ver o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, se é bom, se é mal. E eu gosto muito dessa visão do Kant, né? O que eu vou fazer se todo mundo fizesse, realmente o mundo seria melhor ou seria pior? Não, acabaria com o mundo. Então eu não posso fazer. Por exemplo, você está no trânsito, todo mundo parado ali, você olha o acostamento está vazio. Você logo pensa, por que não? Estou atrasado, tenho um compromisso, tenho que chegar lá, pega o carro, joga no acostamento e vai embora. É ético ou não é ético? Claro que não. Ali não é para isso, né? Ali não é para transitar, ali é para uma emergência, ali é uma área de escape da via para algum acontecimento fortuito, mas não para transitar. Imagina se todos tivessem a mesma ideia e decidissem do mesmo jeito. Não, aí não teria mais essa área. Viraria um caos, né? Isso. E era mais fácil eliminar essa área de todas as pistas para que isso não acontecesse. Quer dizer, e aí aquele que quebrasse? Onde ele ia parar? Né? Então veja que realmente existe uma dificuldade muito grande no proceder. Quando a gente tiver a coragem de agir no bem, porque é necessário coragem. Kardec, por exemplo, quando ele falou, vou coordenar a organização do espiritismo. Ele foi mandado embora dos trabalhos dele. Inclusive, um dos últimos trabalhos que ele tinha, o chefe chegou para ele e falou assim, eu dobro o seu salário se você abandonar essa bobagem aí. E ele falou, não, eu vou continuar com a bobagem. E ele continuou codificando, organizando a doutrina espírita por 12 anos e morreu provavelmente em consequência do trabalho exagerado que ele teve, né? Até altas horas, com um bico de pena, a luz de lampião, cheirando a querosene ali, o gás carbônico que ela emitia ali nos ambientes que ele estava. Precisa de coragem de fazer isso? Pode ter certeza. Eu tenho certeza que eu não daria conta de fazer o que Kardec fez hoje. Com certeza eu não daria conta. Então a gente tem que saber que nós nos limitamos por falta de coragem de encarar. E é interessante quando você coloca isso, porque a gente olha para Kardec e imagina, teve que ter muita coragem para fazer o quê? O bem. O bem. Mas isso teve que consequência para ele? Ele foi exaltado, foi um grande nome do seu tempo, ele recebeu homenagens. É claro, ele era bem visto dentro dos grupos, né, que o acompanhavam, dentro dos grupos espíritas, mas de uma maneira geral, diante da sociedade, ele não teve nenhum benefício. Ao contrário, como você mencionou, ele acabou se cansando demais, né, usando demais o seu aparato físico. Isso levou a uma morte precoce. Ele poderia ter vivido mais. Claro. Ele acabou não podendo, né, ter uma família naquela altura do campeonato, né, naquela altura da vida dele. Ele não pôde ter uma família porque ele se dedicou exclusivamente ao trabalho de codificação da doutrina dos espíritos. Para fazer o bem, muitas vezes, a gente tem que pagar o preço, tem que pagar. Há um custo para fazer o bem, nem sempre é gratuito. Né? Por isso que é mais difícil. Eu acho que Jesus diz isso, né? Que o caminho da perdição, a porta é larga para o caminho da perdição e a porta estreita é a porta para a salvação. Muito mais confortável passar pela porta larga, é claro. Muitas vezes a gente realmente, acho que a palavra coragem é boa, a gente não tem coragem de empreender o caminho pela porta estreita. Porque a gente, na porta estreita, para passar, a gente tem que deixar muita coisa para trás. Né? E vaidade, orgulho, a gente tem que ir deixando para trás. Muitas vezes bens materiais vai ficando para trás. Às vezes você tem um caminho de solidão no bem. Mas, se todos nós praticássemos o bem sobre o mal, a porta larga viraria o bem. Para todos, né? Para todos. E é o que a gente espera no nosso mundo, né? O nosso sonha utopicamente, né? Utopicamente, o nosso mundo vai se converter num mundo onde o bem vai predominar.
Mas isso não vai acontecer automaticamente. Não. Ou por terceiros, ainda que seja esse terceiro, Jesus. Jesus não vai voltar, segundo o nosso entendimento, para restaurar todas as coisas, para separar todos que são maus e todos que são bons, e para restaurar a paz na terra. Isso não vai acontecer. Se nós não fizermos isso, nós somos os agentes. E é isso que o Espiritismo vem trazer. A responsabilidade, que nem sempre a gente quer ouvir isso. É tão bom a gente ir num lugar falar, olha, você agora é uma nova pessoa, as coisas vão ser diferentes na sua vida, né? O seu lugar no céu está garantido, e você não precisa fazer nada. Não, eu só preciso, né, ser um bom filho. Se as coisas não estão dando certo para mim, é porque eu não estou sendo um bom filho para Deus. Mas nem sempre ser esse bom filho para Deus vai te trazer benefícios. Exatamente. Bom, vamos lá, aquele filho pródigo, o que ficou ao lado do pai. Ele se achou prejudicado, porque ele ficou lá do lado do pai o tempo todo, acompanhou. O filho pródigo, que é o Gastão, pegou seu dinheiro, foi lá, dilapidou a sua fortuna, voltou, e o pai ainda o recebe com festa. É claro que isso é um tema de uma outra abordagem, mas é só para entender o sentimento daquele que ficou, que muitas vezes é mal visto, é claro, né, como se fosse um invejoso e tudo mais, mas ele se sentiu preterido. Porque ele tomou todas as decisões para ajudar o pai, para permanecer ao lado do pai. E ainda assim, ele acha que ele não foi bem recompensado por aquela postura dele. Isso dá um programa legal. Né? Mas o bom e o mal, quem será que é bom, quem será que é mal? Entre os dois filhos. Não sei. A gente tem que pensar. O filho pródigo, ele agiu segundo a sua natureza, ele experimentou, ele teve uma vivência empírica. Ele foi lá, viu como é. Agora, nós não sabemos do final da história, né? Como esse filho que voltou se portou a partir dali. Se aquela experiência que ele teve na vida, aqueles amigos falsos que ele conseguiu, se aquilo lá realmente ensinou alguma coisa para ele, ótimo. Então aquilo foi positivo. Agora, se aquilo não ensinou nada e ele repetir, também não adiantou nada. E o outro, ele pode ter ficado chateado naquela hora, porque eu acho que a maioria de nós ficaria um pouco constrangido com aquela situação, mas eu tenho uma certa convicção que com o passar dos dias ele falou, poxa, meu pai estava comemorando que agora ele estava com os 2 filhos, né? Que ele, apesar desse aí ter dilapidado toda a parte dele do dinheiro, ele voltou. E eu vou ajudá-lo a se reerguer, pelo menos a ter o que comer, o que viver. Então, a gente realmente não sabe a cena dos próximos capítulos, como que aconteceram. Mas é importante a gente sempre lembrar que o bem, ele é uma escolha, precisa de uma decisão, de uma, talvez, ousadia e de uma segurança para ser praticado no mundo. É fácil isso? Falando ainda do filho pródigo, né, trazendo para a ética kantiana, que é a ética que se aproxima mais do espiritismo, aquele filho que ficou, então, que esperava ter uma recompensa, não estaria agindo por dever. Ele estaria agindo para ser recompensado. O que ele fazia de ficar trabalhando com o pai, ele esperava receber algo em troca. Então as decisões dele tinham como objetivo, não é o pai, ou ajudar o pai, ou estar junto com o pai, o objetivo era que ele fosse recompensado de alguma forma. Então, neste ponto, né, até este ponto, a gente considera ele, então, como antiético, de acordo com a ética kantiana. Agora, é fácil ser ético? Eu gosto muito de uma abordagem do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre ética, ele fala sobre 3 perguntas fundamentais. Quero, posso e devo. O devo a gente está falando agora, que é o dever. Qual que é o nosso dever? Nosso dever de espírita e, sobretudo, o nosso dever como cristão, né, de olhar para o outro primeiro, de ter uma caridade, uma solidariedade desinteressada, de olhar para o mais fraco, para o mais pobre, que foi o ensino que Jesus deixou aqui. Qualquer interpretação diferente disso é simplesmente um malabarismo intelectual para tentar colocar Jesus onde ele não está, né? Então, quero, posso e devo. Então, é dever fazer o bem? Sim. Dever fazer o bem, segundo a nossa lógica moral cristã, segundo a moral cristã. Eu quero fazer o bem? Aí é uma outra pergunta, né? Você quer fazer o bem? Pode ser que eu não queira. Pode ser que eu não queira. Por quê? Não sei por quê, mas deixa isso para cada um pensar. Eu posso.
Eu quero, eu devo, e aí, eu posso? Poder pode. Eu tenho as condições de fazer isso? Tem. Eu tenho os mecanismos? Não, diante de uma situação você pergunta, eu vou dar uma carona, eu posso levar essa pessoa? Eu posso, eu tenho o carro, eu tenho o tempo, eu faço isso, então eu não tenho por que não fazer. Então, se eu responder essas 3 perguntas positivamente, eu quero fazer o bem. Eu posso, eu tenho condições de fazer o bem. E eu devo? Sim, fazer o bem é um dever. Então essa aqui sempre vai ser sim. Se é um dever, acabou. Você já sabe, não respondeu uma dessas 3 perguntas. Não funcionou. Não funcionou. E eu gosto do final, quando ele fala assim, o Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Eu devo, mas não quero. Então, aí eu tô fora da ética, eu tô fora do equilíbrio do que é bom. Sim. Então, eu gostaria de alinhar, né? Eu acho que o bom, ele deveria alinhar. O quero, o posso e eu devo. Então, ele pode, ele vai querer se ele pode e ele vai fazer, porque ele deve fazer. É uma ação, né, que tem que ser realizada. Olha lá, nós encontramos, olha que interessante, nós encontramos dentro dessa passagem 2 referências filosóficas profundas, né? A do querer, que está lá. O Espírito de Verdade vai dizer quando os bons quiserem, que eu posso querer ou não querer. É uma escolha. É uma escolha. E a gente viu a ética do dever. Eu devo. Sim, eu devo. Se fazer o bem é um dever, eu devo fazer o bem. Então, olha, tudo isso está incluso nessa resposta do Espírito de Verdade. Olha que coisa incrível. Está mesmo. Mas nós não podemos deixar de lembrar que esse querer fazer o bem, ele sofre muita influência da cultura. Então, eu posso querer fazer o bem para aqueles que são iguais a mim, ou que eu julgo iguais a mim, e não querer fazer o bem para aquele que é diferente de mim. Então, veja que a gente também tem que citar aí a questão do mal banal da Hannah Arendt. Mais uma vez, a gente volta muito a esse termo, mas ele é importante, da pessoa querer fazer o bem a quem? Poder fazer o bem, mas faz para quem? Deve fazer o bem, mas para quem? Então, aí quando eu coloco um juízo de valores nas pessoas, na vida, quando eu começo a pensar, eu quero fazer o bem, mas não quero fazer para aquele, só para aquele. Aí eu posso, mas agora eu não quero. A gente começa a ir por um caminho perigoso de fuga do bem. E essa sua reflexão, Alain, é tão importante porque novamente vai nos levar ao Evangelho. Quando os discípulos perguntam a Jesus, quem é meu irmão? Quem é meu próximo? Quem é meu próximo, né? Amar o próximo, mas quem é o meu próximo? E ele conta a história do samaritano, né? Do bom samaritano, não é isso? O samaritano que era mal visto na sociedade, era uma classe que era mal recebida pelos judeus de uma forma geral, por toda a história e o contexto. E ele conta uma história na qual um samaritano é a única pessoa que demonstra uma atitude de solidariedade verdadeira, desinteressada, e atende a um homem que está caído na estrada, vítima de um assalto. Então, para entender que justamente, né, você não tem essa escolha, não se escolhe. O altruísmo, ele é direcionado a todos, não aqueles que pensam igual a mim, que são igual a mim, porque novamente eu estaria me beneficiando dessa ajuda, ou de uma pessoa que pode me recompensar de alguma maneira. Eu vou fazer algo por você, Alain, porque eu sei que um dia você vai poder fazer algo por mim. Um dia que eu estiver precisando, eu sei que quando eu ligar para você, você não vai me negar, porque você vai se lembrar que eu fiz algo por você. Isso é ético? Não é. Não, esse é o amor de barganha. É o amor de barganha. Eu faço porque eu vou receber. Você Se eu não receber, acaba. Então não é o caminho do bom. Não é o caminho do bom. E eu queria, para a gente meio que já encerrando a nossa abordagem mais curta hoje, a gente falar sobre a humildade. Porque se o orgulho, então, está ligado à timidez, mencionada pelo Espírito de Verdade, o oposto do orgulho é a humildade. Eu acredito que em termos de virtudes, né, voltando lá à filosofia clássica, em termos de virtude, eu acho que a virtude mais importante para nós, nesse quesito de aprendermos a ser bons, é a virtude da humildade.
Porque se eu me tornar humilde, não me sentir superior a ninguém, eu posso ajudar, eu posso fazer o bem, sem me preocupar em denegrir a minha imagem, ou sem me preocupar com a impressão que vão ter de mim dentro deste ou daquele grupo. Humildade, Alain, que na minha opinião é o principal, na minha opinião, porque veja, é difícil dizer isso, porque Jesus trouxe tantos ensinamentos, mas na minha opinião, o maior ensinamento de Jesus, pelo menos aquele que fala ao meu coração com mais força, é a humildade. Quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, quando ele vai dizer que no reino dos céus, maior é aquele que serve, o maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Ele está nos ensinando um código de conduta em sociedade, que é muito difícil nos dias de hoje, né? Em que a gente vive essa loucura de imagem, de rede social, né? de valores tão distorcidos. A humildade perde cada vez mais espaço. A gente tem que lembrar Sócrates mesmo, né? Só sei que nada sei, né? Então, quanto mais ele sabia, mais ele sabia que ele não sabia. Isso é uma prova de uma humildade intelectual, de uma humildade de reflexão. Ele se colocava nessa posição. Veja que Sócrates e Jesus, os dois não escreveram nada. Vivenciaram, agiram do jeito que para eles eram e são os valores de um bem viver, de um modelo de vida. E os dois morreram por agir assim. E não se negaram a cumprir as decisões que foram tomadas sobre eles, mesmo sabendo que eram injustas. Os dois passaram pela mesma história. Bebeu veneno, teve inclusive um plano de fuga para ele que ele negou né, a aceitar. Sim. E Jesus também, a gente sempre pergunta, poxa, mas essa imagem de cordeiro que se dá ao sacrifício, não é meio que uma forma de suicídio? Se ele podia ter saído dali, ele podia ter fugido, ele podia ter lutado pela vida dele, por que ele não lutou pela vida dele? Eu acho que Jesus, e aí é uma opinião minha, né? Ele precisava morrer na cruz, ou de alguma forma que todos constatassem a sua morte, para ele poder mostrar que o espírito não morre. Porque se tivesse qualquer dúvida sobre a morte do corpo físico, poderiam falar que ele não morreu e ele estava voltando para os apóstolos vivo. Mas todos confirmaram a sua morte na cruz. Inclusive até uma lança passou por ele. Ele precisou ser confirmado na sua morte para valer a aparição espiritual para eles, aos apóstolos principalmente, a Maria Madalena e tal. E isso acontece por quê? Para ele mostrar uma segunda lição dele, que é a vida do espírito imortal. Dá para ser bom no mundo de hoje? Dá para ser bom. É possível. Vamos começar com pequenas atitudes no dia a dia. Quando você está dirigindo, você vê uma pessoa parada na esquina para atravessar, pare o carro, com gentileza, deixa ela atravessar, permita que ela atravesse com segurança. Né? Você está numa fila, você vê que tem uma pessoa cheia de sacola atrás de você, dê o seu lugar para ela. Hoje em dia são poucas filas, né? Mas ainda assim... Fila de banco não existe mais. De banco não existe. Esse mercado também está existindo pouco porque está tudo muito caro. Exatamente. Mas eu acho que no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas gentilezas com o outro, a gentileza de ouvir o que o outro tem a dizer, sem muitas vezes interrompê-lo, né? Ou perguntar o que o outro sente, como ele está se sentindo com relação a determinado acontecimento da sua vida. Tudo isso é uma forma que a gente tem de exercitar o bem. E quando a gente se propõe, né, Alain, a ser bom, se a Terra é uma escola, o que vai acontecer com a gente, Alain? A gente vai transformando essa escola numa escola só de bom. E aí sim, os bons vão poder se manifestar sem timidez, com mais propriedade, e nós vamos fazer da Terra um planeta de regeneração e depois um planeta divino e assim por diante, na medida da nossa capacidade de esforço. Não é a Terra que vai mudar para nos transformar, somos nós que vamos transformar ao mudarmos a própria Terra. Teve uma ocasião em que Jesus disse isso, né? E desde os tempos de Moisés ou de Elias até aqui, de Moisés, o reino de Deus foi tomado pela violência. É meio que o que acontece hoje. Você tem pessoas gritando, né, violentamente e achando que com isso elas se aproximam de Deus.
quanto na verdade é a doçura, a mansuetude, a humildade que nos faz nos aproximar de Deus. Que tenhamos então, segundo o seu comentário, Alain, coragem para decidirmos pelo bem nas pequenas decisões, até que, exercitados com uma musculatura de virtudes bem definida, nós possamos também, diante dos grandes desafios dessa vida, decidir também ficar do lado do bem. Estou do lado do bem, Alain. Eu também. É um esforço. Mas vamos continuar, porque eu acredito que isso uma hora vai vencer. Vamos lá. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima.